que vive aqui? Desde que idade? Desde os 6 anos. Há 70 anos que eu vivo aqui, quase. Então está tudo muito. Quer dizer, casei e saí da zona, né? Mas continuo a morar na Baixa da cidade à mesma. Saiu quando Saiu casou? da zona, sim. Eu só voltei agora depois da minha mãe ter falecido. E a sua mãe é que viveu aqui sempre? Aqui nesta casinha, neste quarto, aqui é a casa da minha mãe. Vivia há algum tempo lá em cima, quando a minha irmã mais velha vivia lá, viviam as duas, porque a minha mãe era costureira, mas uma costureira de etiqueta. Eu guardo com muito orgulho os vestidos que ela me faz, porque ela tinha etiqueta mesmo, barbinha, número de telefone, estás a ver, naquele tempo, era uma referência engraçada. E a minha mãe costurava assim para as pessoas mais, pronto, que podiam pagar naquele tempo. Pois. Nem toda a gente ia à medista. O bar antigamente era como todos os bares, havia muita gente na rua sentada, que eu tenho imensas saudades disso. Isso é uma das coisas que às vezes me sento ali à porta sozinha e penso assim, epá, eu devia estar aqui a fazer qualquer coisa. E nos princípios, quando vim para aqui logo, da minha mãe ter falecido, ainda me sentei um dia à porta. Eu pensei, não, isto não dá, já ninguém faz, quer dizer. Pois. E a gente, vamos tipo atrás uns dos outros. Mas é porque também não mora aqui muita gente já, não é? Opa, ainda moram 3 ou 4 pessoas só. As mais prendadas já morreram. Que era uma velha, que era a Dionísia, morava aqui assim, no número, onde está a garagem do moço. Pá, aquela velha era o ex-libris aqui da rua. Chamava todos os nomes, mas nomes que nós achávamos graça, estás a ver? Se hoje ouvis um palavrão, não gostas muito. Mas naquele tempo era tudo engraçado naquela mulher. Tudo. Super asseada. Ia com o baldinho do lixo, apanhava tudo o que a rua tinha de sujo, ia apanhando. E ela dizia hoje, mas não fazem. E fazia muita coisa à porta, rendinhas, e depois fazia-se de tudo. Fogueiras de São João, todo mundo pelava, aquelas coisas que se fazem em todo lado, é o que se vê. Pronto, era mais nesse sentido. O que é que havia mais? Havia, como em todos os bairros, a leiteira na rua, a vender o leite. Há coisas que eu acho que são mesmo tradição dos próprios bairros, entendes? A união das pessoas, a conversa, a linguarice também faz parte do bairro. Porque as pessoas não conseguem não comentar, comentam tudo, espreitam a ver se quem passou, quem não passou. Isso já não tem muito efeito. Mas antigamente tinha. Mas antigamente tinha, mas sabes que era uma coisa assim, parecia deslargada, mas nós até estávamos até certo ponto protegidas. Eu acho que mais que até que hoje. A zona sempre foi muito jeitosa. Digo-te já, esta zona sempre foi muito jeitosa. Começando pela Rua do Prior. Antigamente era a rua da Maria de Todos. Sabes o que é uma Maria de Todos? Não sabes? Não. Até fica sabendo. É uma casa de prostituição. Havia naquele tempo 2 casas de prostituição nesta rua. 2. Lá em cima havia uma, que era a Maria de Todos, e aqui havia outra. Aqui onde? Aqui ao lado, onde mora o Jimmy no primeiro andar. Havia uma senhora que era costadinha, que tinha uma pensão, que era só para isso. Pronto. Mas já nesse tempo, esta rua tinha esse... Já tinha má fama. Já tinha má fama. Nada agora dos bares, das bebedeiras e não sei o quê, mas já era disso. Eu só conhecia aquele ali no Largo da Madalena, que é... Filha, esta Maria de Todos vivia, vamos lá, vais aqui à esquerda da rua, havia um estufador e depois havia uma senhora que fazia mesinhas, que tinha sempre filas na rua enormes, porque era bruxa. E as pessoas largavam ali o dinheirinho e vinham todas contentes e iam à bruxa, que era a dona Albertina. Essa senhora já faleceu, mas a filha continua a fazer bruxete. Aqui? Não, na casa onde mora. E a seguir havia essa referência num primeiro andar. Depois até foi o nosso refeitório do meu trabalho. Entendes? Essa senhora é a Maria de Todos. E esta rua sempre foi uma rua muito problemática nesse sentido. Entendes? Agora é uma coisa diferente. Havia ali a Adega dos Arcos e havia ali embaixo outro restaurante, pronto, dos Guinhas das Iscas, que era muito conhecido. Mas também no tempo em que as pessoas vinham muito a esses restaurantes muito típicos, em que vinha ao futebol, que o Fanense trazia montes de gente para jogar a bola e a rua estava sempre cheia de gente. Então era sempre assim? Sempre assim, o bairrismo da rua era esse. Era o futebol aos fins de semana, durante a semana a Maria de Todos e a outra, estás a ver? Mas não vivíamos todos bem, ninguém nos... chateava, não é? As pessoas eram muito discretas, percebes? Muito discretas. Neste quarteirão era esta rua, porque já de cima não tinha tanto, entendes? A de baixo era mais ribeira.
Já era totalmente diferente. Eu nunca fui de moça de ir para a Ribeira, porque a minha mãe não nos deixava, percebes? Aquilo da Ribeira ali era mais vendas pequeninas, sim, onde os homens punham as carroças, que eram os táxis naquele tempo, junto mesmo ao Hotel Faro. Havia ali a praça dos táxis, que eram as carroças. E há uma coisa que eu recordo aqui neste bar, que naquele dia te disse, que eu acho que nunca mais me vou esquecer, foi daquela miúda, não é a minha, quando o pai a veio dar aqui. Ainda vive em Faro essa moça. É. Veio dar? Veio dar, chovia nessa manhã, eu tinha para aí sei cá 12 anos, tanto, bateram à porta da minha mãe, era um senhor com uma miúda pela mão. Miúda essa que mora ainda em Faro, hein? E aqui a seguir ao bar do 60 havia um vassoureiro, não sei se te lembras, ou alguém da tua, se és de Faro? Pronto. Havia um senhor que fazia vassouras, que era chamada naquele tempo, era assim, era o vassoureiro. E não tinham filhos. Morava no primeiro andar e cá embaixo era o espaço das vassouras. Sim. E esse senhor andava dando a filha. Porque a minha tinha-o deixado, e ele tinha mais outros filhos, não conseguia. E então, e essa senhora ficou com a não é minha. A vassoureira? A vassoureira. Ficou com essa miúda, que vive ainda em Faro, e há dias esteve aqui na minha loja. Aqui onde é a discoteca, o Património, sim, havia o tal senhor que morava ao lado do Arquim, que comprava peles naquele tempo. Era um ricaço aqui da rua. Aliás, ele foi padrinho, e o casal foi de nós as três, os nossos padrinhos. Era o mais rico da rua. Comprava peles, que os animais surgiam ali, mas é tanto tempo a arrepiar, sabes? Quando falo nisto, toca-me um bocado. Porque tem estas coisas que nós ficamos, que a gente grava na nossa memória, já vês como é que é? Como é que é possível? Tem a imagem daquele portão, pessoas com peles a tocarem à porta e ele não abrir e não comprar. E as pessoas quase que davam, porque tinham falta e ele não comprava. Sempre foi um homem muito duro. Tirei o meu 5º ano antigo há 68 anos. 68 anos não, 60 e poucos anos, que era um grande estudo na altura. Os meus pais eram aqueles pequenos agricultores, mas como era muito franzina, colocaram-me aqui num colégio, que é para eu ver se era... Sinto uma vida diferente da deles. Da deles foi sempre trabalho até morrer, né? E sempre viu nesta casa? Sempre. O meu marido era da Marinha e tinha a capitania ao pé. E quando a gente veio para cá, a casa estava mobilada com as mobílias das outras pessoas. Depois, mais tarde, nós comprámos a casa e pusemos à nossa maneira. A Luísa já estava aqui e a família quando eu para aqui vim. A Luísa vivia na casa onde vocês agora estão. E tinham, onde está agora a Luísa, tiveram malhas, tiveram os tapetes de arraiolos do filho da Luísa, que ele esteve sempre ocupado. E depois foi ali que a Barbinha era uma pessoa extraordinária. É a mãe da Luísa? Sim. Era a melhor modista da cidade. A melhor memória era a gente estar ao pé de tudo. Então, antigamente tínhamos aí o hospital, onde é agora a Santa Casa da Misericórdia. Era o hospital. Nasceram lá os seus filhos? As suas filhas? Ou nasceram em casa? Nasceu a mais velha, não, em casa não. Nasceu a mais velha, depois nasceu um bebê que faleceu e depois a outra nasceu em Lisboa, na Alfredo da Costa. Depois isto era a tranquilidade que se vivia aqui. Era a vizinhança, aqui estava tudo habitado, era como uma família. A minha família mais direta eram as senhoras que viviam aqui nesta casa que está agora em... E era a Barbinha e a família. Porque eu, quando tive este problema com o bebê, foi o marido da Luísa que o levou para cima, para o hospital. E eu fui ficar à Barbinha. Por isso eu tenho um grande obrigado para com elas, a Barbinha. Então, tínhamos uma relação muito próxima. Isto tudo era habitado por pessoas muito mais velhas do que eu, porque quando vim para aqui, já as pessoas eram 40 e tal anos. Havia aqui uma senhora que até foi madrinha da minha filha, que era da minha idade, já faleceu, que eram as pessoas que cuidavam aí no palacete. Então como é que era aqui mais, a vida aqui?
nestas ruas? Isto era muito calmo. É? Sim, isto era muito calmo, pois raramente passava aqui uma pessoa, as pessoas já eram uma determinada idade, também já não faziam assim grandes ondas, isto era tudo habitado e para cima, aqui era uma oficina de automóveis, tive aí muitos anos, quando eu vim para cá estava aí uma oficina de automóveis. Depois fechou, depois fizeram para aí uma loja de roupa e depois agora estão esses restaurantes, o restaurante. Isto tudo, nesta travessa havia duas famílias muito numerosas. Então, por exemplo, na altura das festas populares, eu trazia sempre alecrim do campo, porque todos os 8 dias, mais ou menos, ia ao campo. Então trazíamos sempre alecrim para fazer as fogueiras. E então as pessoas, elas punham tábuas, faziam como habitualmente fazem nas cidades, não vão alecrim ao campo, fazem tábuas, agora não sei se ainda fazem fogueiras, se não. As pessoas juntavam-se na rua para comer os caracóis e para... juntavam-se, era um arraial que nós fazíamos, feitavam as ruas com aquelas fitas. Nas festas, não é? Sim. Depois as pessoas começaram a casar, começaram a ir-se embora e isto está reduzido a nada. Quando meu marido faleceu há 17 anos, as minhas filhas puseram essa hipótese, porque isto não é fácil viver aqui. O barulho é mais que muito. Pois. Mas não, eu tenho aqui as minhas recordações, em cada cantinho, em cada local eu vejo o meu marido e falo com ele. E não, nunca saí daqui. Eu morei em Quarteira. Depois os meus pais vieram para o Faro, compraram estas casas. Isto aqui moravam reis. Isto é a zona de pessoas muito importantes. Isto era o Capitão Mora, era um capitão que morava aqui. Isto tudo estava tudo pegado, que esta casa e esta. Nós, quando deitámos isto abaixo, que era uma casa velha, estávamos dentro da casa da vizinha. E o construtor que andou aqui teve que fazer umas paredes duplas, porque mesmo agora, quando esta casa for vendida, se partirem as minhas paredes, estamos ali dentro da casa velha. Porque isto era tudo, eram os judeus, morava aqui muitos judeus também. Era tudo famílias, tudo. Isto é, aqui diz que passava um rio aqui por dentro, na rua. Um rio? Sim. Um rio subterrâneo, não? O rio no chão, sim. Porque quando eles começaram a arranjar as ruas, há muitos anos, encontravam água. Aqui a ria, vinha até aqui. Isto antigamente era uma rua de pessoas importantes, para já. Depois aquilo era reis e depois uma senhora comprou e alugava quartos. Eu vim para aqui, tinha 6 anos. Os meus pais queriam que eu tirasse um curso, e vim para um colégio e fiquei cá. Mas estas casas eram velhas, depois os meus pais mandaram restaurar. E embaixo era uma mercearia, que era o Pega na Pega. Fui eu e meus pais construímos um restaurante quando aquilo era uma venda síria, antiga. Olha, é parecido ali à venda. Certo. Era assim, tinha tudo nas paredes. E ainda tenho ali uma medidora de azeite. E vendi quase todas as coisas, ou aqueles homens que compram. E depois quisemos fazer o restaurante, quando construímos isto tudo. Mas os meus filhos quiseram ficar com o restaurante, ficámos todos. Antes era como está, só que era tudo casinhas antigas, como ali da Dona Virgínia. Depois as pessoas já começaram a fazer ali, que ali também fizeram. Era uma casa antiga. Era gente pobre, mas humilde. É como a Dona Virgínia. É uma pessoa humilde. É a mais velha que está aqui. E há outra ali que que o marido dela era alfaiate. A casa, quando era mais velha, ele abriu assim uma salinha e trabalhou em alfaiate, porque o pai dele era alfaiate. Que é como era aqui em frente.
E depois é que a dona da casa construiu, a dona, mas não é ela é inquilina, construiu a casa e depois deu-lhe a casa nova. Começou a ficar ali a viver nova. Mas isto antigamente não tem nada a ver com agora. As pessoas que viviam aqui eram tudo pessoas muito humildes, percebe? Eram costureiras, eram mulheres de pescadores, trabalhavam ali na ria. E o meu marido tinha uma loja de roupas e temos viveres, que era dos pais dele. Está tudo cheio de amigos hoje, na Ria Formosa. Havia duas senhoras. Uma se chamava Bruxas. Pois, também íamos lá. Bruxa, não é? Eu nunca fui, mas pessoas que tinham problemas iam lá, ela disse que lhe dava resultado. Fazia o quebranto, essas coisas. E havia outra que era mesinhas, era prometo de coisas que ela fazia. Quantos anos que vive cá nesta? Aqui nesta casa há 50 anos. Já há 50 anos. Vivi em Lisboa, de Lisboa vim para aqui. Depois vim para aqui, para esta casa. Tinha um filho que nasceu cá no Algarve, mas foi para Lisboa. Depois veio os outros dois, nasceram aqui, já depois de eu estar aqui. Mas aqui também havia muita coisa, não é? Fazia o costureira, fazia vassouras. Havia costureira, havia vassoureira, ali ao lado havia onde está... Estufador. Onde está aquele bar, que tem a coisa lá em cima, a varanda, está na varanda, como é que ele se chama? Pipers. O Pipers. Aí morava um senhor que fazia vassouras, daquela, como é que se chama aquilo? E vendia lá na rua? Ele fazia aí, ele morava na parte de cima e embaixo tínhamos, ele fazia as vassouras, que era tudo que se fazia com aquilo. Que é que havia mais? Havia uma senhora que acho que arranjava pneus, ou o que era também, aqui neste prédio aqui embaixo. Aqui havia o restaurante, aqui no andar do restaurante houve uma vidreira, aqui mesmo é que ao fim da rua. Depois é que passou ao restaurante. E havia aqui a mercearia, aqui ao canto, que ela tinha até falado ali no trem-trem, né? Acho que era, não, o trem-trem era um padeiro. Aqui era o pega na pega. Aqui era o pega na pega. O trem-trem era um padeiro. Depois a costureira havia ali a barbinha, depois se vai fazer a barbinha. Aí faziam saltar a fogueira? Sim, saltavam a fogueira. Nos Santos Populares? Nos Santos Populares, pois. Já não há nada disso, está tudo acabado. Mas agora já não se faz nada. Aqui na rua faziam as fogueiras. Ainda me lembro ali o senhor irmão do colégio dizer: já vi uma fogueira dessa aí com um telhado e com coisa. E era verdade, a fogueira que elas aí faziam na rua. Era perigoso? Era perigoso, não era. Fosse não deixavam. E depois, claro que já não deixam fazer. Depois íamos buscar tudo tábuas, tudo que tinham defeito, tábuas velhas, tudo para aproveitavam a queimar, depois para se verem livre de coisas. Depois fazíamos as sortes, por causa dos namorados, com o ovo, podíamos ficar na boca, se era água, se íamos dar uma volta para ouvir o nome. Aquelas coisas de moças novas, depois. Não tínhamos mais nada, tínhamos de divertir com alguma coisa, não é? Agora não, agora vem tudo por baixo, não fazem nada. Não, a fogueira, depois podíamos, acho que era água na boca, depois íamos com a boca cheia de coisa, dar uma volta, quando ouvíssemos o nome, lá ficávamos todas satisfeitas, que era o nome. A água saía. Depois já ouvíamos o nome. Esta a rua estava cheia de pessoas, mais idosas que outras, mais novas poucas, mas havia muita criança. Tinha três, aqui ao lado logo havia duas, depois mais abaixo os moços sempre saíam a correr de um lado para o outro. Era uma rua com muito movimento, agora é uma rua morta, agora só à noite. Pois, durante o dia, à noite. Do dia não se ouve ninguém. À noite é uma chatice. Agora à noite, pois é, pois. Eu vim para Faro com 13 anos. Sim. Fui para uma mercearia. Marçano. E às vezes digo ao meu João, o meu João diz assim: comprei para isto, comprei aquilo, para a internet. E eu digo: eu já fiz isso. Está tudo já com os provistos. Então quem é que vem levar? Vais pescar? Não, vem-me levar. Então, eu fui para o Marçano na mercearia, ia aí ao bairro saber o que é que as pessoas queriam, fazia no apontamento. Chegava à loja, o patrão aviava, era meio quartilho, na altura os meio quartilhos de zeta, meio quartilhos de petróleo, meio quartilhos de Nike, como eles chamavam,
E depois ia levar, então pronto. Depois ia já me levar a casa. Então já fiz isso manual. Pois. Já estás tu com estas coisas. E era muito comum na altura fazer-se as pessoas. Faziam. Não iam à mercearia. Muitos deles não iam à mercearia. E, por exemplo, ali a mercearia, ali onde está ali aqueles prédios, aquele prédio com aqueles ferros já ali, era a mercearia ali, que era a mercearia na altura com o Coluche de Faro. Pois. E tinham 2 carrinhas. E era lá que trabalhava? Não, eu trabalhava numa ali para Deva. Ok. E ali tinha umas carrinhas, depois as pessoas ligavam para ali e eles iam levar a casa a sério. Portanto, a ver o internet da altura. Era a internet da altura, olha, isso é mesmo verdade. Aqui já vivo desde 1964. Vivi ali em frente. Vivemos ali em frente. Sim. Ali, vivemos ali 3 ou 4 anos. Depois comprei isto aqui, depois vim para aqui. Foi um torno de terra, a gente morava já ali. O último forte que fez, morávamos ali. E o outro antes, uns antes, tinha feito outros, mas não foi muito forte. Estávamos no Letes a ver a televisão, na altura não havia televisão, íamos ver a televisão ao Letes, e eu fui ao quarto de banho, e depois vim do quarto de banho, vi as pessoas a fugir, e a minha mulher estava agora da quitéria. Então o que é que se passou? O que é que se passou? Está todo dia a fugir? Então não sentiste nada? Não senti nada. E quando viveram ali à frente, aquilo eram muitas famílias ali, não? Não, era só a gente. Era a minha sogra com os filhos, né? E era a gente. Depois já casei, fui morar para o Alto Santo Antônio. Há 50 anos isto era calmo. Há 50 anos havia aquele senhor ali, onde ele mora ainda, era uma oficina de serralheiros, faziam portas, faziam janelas, faziam aquilo tudo, as obras aqui. Depois disso, aí há 15 ou 20 anos, já começou o barulho da rua. Onde está aqui, onde moram aqui, onde tem esta parte, aquilo era um restaurante. Já era. Aqui era o restaurante do Manuel dos Arcos, que tinha aqui os Arcos, era o Manuel dos Arcos. E aqui era a residencial, onde estão agora a trabalhar, e nesta rua de cima, era uma residencial que era a Mirense. Não havia nada, aqui à altura não morava, então eu morava ali, aqui embaixo onde é que está aqui estes monheiros todos aí, era uma senhora que alugava covartes e morava, tinha ali dois inquilinos. E aqui, quando aquelas obras que estão a fazer ali do Palacete, também era uma casinha de frutas e era outra senhora que tinha ali umas frutas e morava ali, e morava na frente. Havia umas vendas, mais nada, não é? Pois, e aí para cima era tudo residencial. Era tudo pessoas que moravam. Depois começaram a aparecer os bares? Depois começou a aparecer os bares. Tenho saudades no aspecto do barulho, não havia barulho nenhum. Portanto, a cara passava os carros e mais nada. E depois era uma carpintaria, havia ali uma carpintaria, onde estava o primeiro bar, era uma carpintaria. E aqui embaixo, onde é que está o restaurante, o bar grande, era ali onde é que punha o senhor que tinha a casa arrendada, punha ali os carros e o material dele. Pois havia um vassoureiro também. O vassoureiro onde é aqui o primeiro andar, onde é que está está aqui o Che Guevara, agora nem é o Che Guevara já, está aqui esta casa, que é o 24, era um carpinteiro. E onde é que está a outra que vai lá para o primeiro andar é que era o senhor que trabalhava na vassoura, que era a vassoura. E ali um stand, não era ali assim para aquele lado, não? A entrada da rua era uma oficina. Aqui havia a Shell, onde é que está a rotunda e está lá a cegonha, havia 3 bombas de gasolina. Era a Atlântico, a Mobil e a Shell. A Shell era em frente, onde é que está aquele, onde eles fazem agora as festas, o stand. A Shell era aí. E ali embaixo, onde é que está a Sereia, era o Naval, era o Clube Naval. O Clube Naval. Está lá em frente agora.
Aqui é o meu cantinho. Este torno mecânico, como estava a dizer ainda há pouco, na altura em que acabaram a escola industrial, o meu avô adquiriu algumas ferramentas mais antigas. Este torno mecânico, tinha aí outras máquinas que também vieram de lá. E algumas que ele produziu, inclusive ele produzia muitas ferramentas para poder trabalhar. Isto é a forja, a gente batíamos forja aqui. Pouco depois do meu pai falecer, ele disse-me assim, ainda gostava de bater ferro uma vez. Cheguei aqui um dia à oficina, ainda ela não era nascida. Cheguei aqui à oficina e disse-me assim, vou acender a forja, queres bater ferro comigo? E andámos aqui a bater ferro os dois, já tenho um vídeo espetacular, guardo aquilo com uma recordação brutal. Isto aqui enchia-se de fumo, que isto quase não escoava. Havia aqui uma espécie de uma chaminé que eu retirei agora recentemente. A moto que fizemos é aquela que está ali ao canto. E eu, entretanto, agora ia tirar essa janela, substituir a grade dali de fora, porque isso agora, como tem aí vizinhança, a moto é esta que comprei dentro de uma caixa de laranjas, tudo às peças. E fomos fazendo os dois tudo. Soldámos o quadro novamente, montámos uma suspensão, fizemos depósito, fizemos a parte de trás, fizemos tudo do zero, de raiz mesmo. Tudo começou aqui neste condomínio. Havia uma senhora de idade que era a proprietária aqui disto. Eram várias casinhas pequeninas viradas todas para um centro, para dentro de um poço. E essa senhora tinha um espaço pequenino e tinha várias casinhas pequeninas. Numa fase inicial, começou a fazer comida para a malta da noite. Vinham aí bater às portas. Batiam-lhe à porta, ela fazia umas coisas para a malta comer à meia da madrugada. 1, 2, 5 da manhã. A posteriori começou a alugar quartos. Prostituição. Aliada à prostituição, veio à noite, consumos, coisas ilícitas e outras coisas mais. E daí começou a alargar tudo em volta daqui do bairro. Mas o ponto onde começou tudo foi aqui mesmo, neste quintalão. Foi na altura que eu vou ver para aqui, se calhar estamos a falar aí há 60 anos atrás, quando ele adquiriu este edifício, ou se calhar até um bocadinho mais. Sei que o meu avô foi nascido e criado em Setúbal. O pai faleceu, eles eram pequeninos, eram 7 ou 8 irmãos, ou 9 irmãos, foram falecendo ao longo do tempo, com as dificuldades da vida e com algumas doenças. Tia Bárbara, daqui do Alto Rodes, disse-lhe, olha, vens para aqui, que aqui é o senhor que tem uma oficina e vais para lá aprender o ofício. E assim foi. Vinha a pé dos Gorjões, quase dia sim, dia não, quando ia dormir à casa da mãe. A pé dos Gorjões? A pé dos Gorjões. E pagava para aprender o ofício, 7 tostões. Lembro-me sempre desta conversa, nunca mais me vou esquecer. Depois começou a aprender o ofício, ele, depois mais tarde o irmão, o Manel, o senhor que teve as discotecas aqui na rua. Já vos vou contar a história. Depois, mais tarde, adquiriram aqui este edifício. O senhor gostava tanto deles, disse, olha, eu gosto de vocês, não sei o quê, querem comprar o ofício? Já com uma certa idade, vendeu-lhes o espaço. Eles depois, quando se chatearam, fizeram as partilhas aqui do espaço. O espaço é semelhante de um lado e do outro, faz quase espelho de um do outro. E o meu tio, daquele lado, fez discoteca por baixo. Foi quando começou a primeira discoteca, que se não me engano, era Olimpos. A primeira discoteca ali era Olimpos. Eu lembro-me de ser pequenino e à entrada da discoteca tinha um espaço que antigamente fazia-se muito, que eram os bengalês com os casacos, e eles vendiam pipocas à entrada e eu adorava ir para ali com a minha tia, a gente recebia os casacos e andávamos sempre a comer pipocas. Faziam um matiné, a rua enchia de gente aqui, vinham com motorizadas e para fora, encostavam-se ali à parede, enchia de motorizadas. A informação que tenho nesse sentido, eu acho que já tem a ver com a Casa dos Arcos, que aquilo foi uma espécie de convento e depois foram abandonando, mas que ficaram essas senhoras aí também. Inclusive, acho que fazia parte daquela senhora que eu estava a dizer aqui do Quintalão, que depois criou esse primeiro bar, que era os Lábios Nus, que ela era uma espécie de curandeira, mas que também fazia para aí outras... Os Lábios Nus era aí atrás? Era. Esse foi o primeiro bar que existiu aqui na rua, chamava-se Lábios Nus. Mais recente é no fim da rua, onde está ali a travessinha. De frente à travessinha está uma porta vermelha. Havia uma senhora que jogava cartas. À entrada da rua, onde hoje em dia é o Shiraz, o restaurante, era uma oficina de mecânica. No Faz Canto, onde é a Biblioteca de Sete Pedras, eram os armazéns da Mercearia Aliança. Aqui onde era esta discoteca, aqui à frente de casa, hoje em dia chama-se a discoteca Twice. Antigamente, antes de ser discoteca, era uma fábrica de serração. Quem comprou foi esse meu tio, que modificou o espaço para discoteca. Vinham toros grandes e eles cortavam, tinham uma máquina grande, uma serra de fita, e que faziam madeiras, faziam pranchas de madeira. Lembro-me como se fosse hoje, virem caminhões grandes, deixavam uns toros grandes de madeira, e inclusive aquele torno mecânico também veio dali. Fazia parte de alguma ferramenta que esse senhor que tinha ali aquele edifício explorava dessa forma. Onde é o Pipers,
Aqui o bar o Pipers era um senhor que se chamava o Rui Vassoureiro. Era o vassoureiro, não é? Fazia vassouras. Começou no armazém ali em cima, a vizinha Vitória alugou casa em cima, na parte de trás era uma senhora que era cigana, tinha um filho que era o Arnaldo, que depois, à posteriori, casou-se com a vizinha Vitória, e por baixo ele fazia as vassouras às vezes ali à porta e vendia depois ali no armazém.